pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Me Ajuda Aí. Meu nome é Juliette, a sua divulgadora científica aqui do YouTube, e hoje a gente vai de videoaula e a gente vai continuar falando sobre o sistema digestório. Então a gente tem a aula 1 e agora a gente vai para a aula 2 explicar para vocês a fisiologia, né? Como funciona o sistema digestório. Então, se você perdeu a aula 1, clica aqui em cima, vai aparecer um card mostrando para vocês aí para clicar. Clica na aula 1 e depois vem aqui para a aula 2. Se você já assistiu, bora para mais uma aula! Antes da gente começar, pessoal, já sabe, né? Se inscreve no canal se você é novo por aqui. Se você não for, não esquece de curtir, deixa seu comentário e compartilha com seus amigos para que eles tenham acesso a mais uma aula de sistema digestório. Vamos lá, pessoal. A gente vai falar então de sistema digestório, fisiologia, ou seja, funcionamento do sistema digestório. Ok. A aula passada a gente falou um pouquinho sobre todos os órgãos que compõem o sistema digestório, né? Então eu vou deixar aqui a imagem, vai aparecer aí uma imagem do sistema digestório para que vocês consigam acompanhar comigo o que eu estou falando. Então a gente aprendeu aí todos os órgãos que compõem o sistema digestório e todos os órgãos que são anexos ao sistema digestório. O que falta é a gente entender como ele funciona. Então bora lá, vamos lá. A gente sabe que a digestão começa na boca. Então a partir do momento em que a gente coloca um alimento na boca e começa a mastigá-lo, a gente já está começando a digerir esse alimento para que a gente possa ter energia. Lembra lá da aula passada? A digestão é importante para que a gente transforme macromoléculas em pequenas moléculas que podem ser absorvidas pelas nossas células para transformar isso em ATP, para transformar isso em energia. ATP, adenosina trifosfato. Perdeu essa aula? Dá uma olhadinha na aula de biologia celular que eu também gravei, que também vai aparecer por aqui. Certinho? Ok, então vamos lá. A partir do momento que eu coloco o alimento na minha boca e começo a mastigar esse alimento está sendo processado de moléculas maiores para moléculas menores através de um processo que a gente vai chamar de digestão mecânica. Digestão mecânica é toda aquela digestão que a gente utiliza mecanicamente, né? Então, quando eu estou mastigando, eu estou fazendo digestão mecânica. Mas será que é só isso que acontece na boca? Não, né? Quando a gente coloca o alimento na boca, além da gente mastigar muito esse alimento, a gente começa a misturar com a língua esse alimento com a saliva. E a nossa saliva começa a fazer a primeira digestão, que é a digestão de carboidratos. Pessoal, atenção, quem presta vestibular, quem vai fazer cursinho aí, até para alguns empregos, precisa entender de sistema digestório. E cai muita pergunta de vestibular sobre onde começa a digestão e qual é a primeira enzima que participa da digestão. Então, ó, coloquei o alimento na boca, estou mastigando esse alimento, começo a misturar com a língua a saliva e a saliva é rica em uma enzima chamada amilase salivar ou pitialina. Amilase salivar ou pitialina, tá? Tanto faz, um nome ou outro. Essa enzima, ela começa a degradar tudo que tem amido, né? E o que tem amido? Carboidratos. Então, carboidratos são ricos em amido. Exemplos de carboidratos para vocês: pão, arroz e todas as massas, né? Macarrão, né? Tudo quanto é massa. Comi uma esfirra, né? Esfirra ali é feita de massa, então aquilo lá é carboidrato rico em amido e começa a ser digerido na sua boca, tá? Aí você depois de muito mastigar, e lembra que eu falei a aula passada sobre mastigar, quanto mais tempo a gente mastiga um alimento, melhor esse alimento vai ser absorvido, tá? E quanto mais a gente mastiga um alimento, menos a gente come, porque o cérebro recebe a informação de que tá bom, você já comeu e aí você fica saciado muito mais rápido, certo? Então fica a dica aí para quem tá tentando se reeducar alimentar, né? Fazer uma reeducação alimentar. Ok, depois que eu muito mastiguei e que eu comecei a digerir todo o amido graças à amilase salivar ou à pitialina, eu vou deglutir.
engolir, né? Esse alimento vai passar pelo meu esôfago. Lembra, esse alimento, quando eu engulo, jamais pode passar pela traqueia, porque ele pode entupir aí a passagem de ar. E por isso eu tenho uma cartilagem que tampa a traqueia, porque essa região aqui ela é uma região incomum entre o sistema respiratório e o sistema digestório. Aliás, o sistema respiratório também tá aqui no canal, pode dar uma olhadinha se vocês precisarem. E aí, para isso não acontecer, para o alimento não cair no buraquinho errado, a gente tem uma cartilagem, né, que parece uma tampa, chamada de epiglote. Essa cartilagem fecha o espaço da traqueia para que quando você engula, faça a deglutição, esse alimento caia direto no esôfago, certo? O esôfago, ele é um cano, né? E esse cano começa também a fazer um outro tipo de digestão mecânica que a gente vai chamar de peristaltismo ou movimentos peristálticos. E o que é isso? Ele vai empurrar muscularmente o alimento para que o alimento caia no nosso estômago. Nosso estômago fica mais ou menos nessa região aqui, tá? Mais ou menos nessa região aqui. E aí também tem uma perguntinha clássica de vestibular que fala assim pra gente: olha, por que a gente consegue engolir mesmo se a gente estiver de cabeça para baixo? Então, mesmo que a gente se vire de cabeça para baixo, a gente consegue engolir. E a gente consegue engolir graças a esses movimentos que são chamados de movimentos peristálticos. Certinho? Ótimo! Agora o alimento caiu dentro do meu estômago. E lá dentro do meu estômago eu tenho algumas enzimas e essas enzimas são extremamente ácidas. Muito ácidas. Então, pessoal, no momento em que o alimento caiu dentro do estômago, ele não pode voltar. Ele não pode fazer o caminho inverso. Quando ele volta, as pessoas têm uma doença chamada refluxo e elas sentem uma queimação absurda nessa região do esôfago. Eu já tive refluxo algumas vezes com chocolate, por exemplo. Chocolate é uma coisa que se eu comer demais, eu começo a ter refluxo. E aí, isso não pode acontecer, tá? Porque esse conteúdo do estômago, que a gente já vai explicar, ele é extremamente ácido e ele pode corroer a parede do esôfago. Para que isso não aconteça, a gente tem, lembra da aula passada? A gente tem um esfíncter, ou seja, a gente tem aqui no final do esôfago, começo do estômago, uma região onde a gente tem lá uma musculatura que trava, né? Quando o alimento entra dentro do estômago para que ele não volte, e a gente vai chamar esse esfíncter de cárdia. E para decorar, é só lembrar que tá perto do nosso coração, então a gente vai chamar de cárdia. Certinho? Ótimo! Então vamos continuar lá no estômago. Bom, o alimento tá lá dentro do estômago e o estômago, ele tem a parte interna dele com muitas microvilosidades, ou seja, quando a gente olha dentro do estômago, a gente não vê uma parede lisa, a gente vê uma parede toda ondulada e essa parede do estômago, ela vai ser protegida por um muco. Esse muco vai proteger a parede do estômago de não ser digerida junto com o alimento. É isso aí. É tanta, mas tanta enzima cheia de ácido que se esse muco não fosse produzido no seu estômago, você ia começar a digerir a parede do estômago e ia ter vários problemas. Bom, às vezes a gente tem realmente alguns problemas relacionados à digestão e à falta da produção de muco ou o excesso de alimentação muito ácida, né? Uma alimentação rica em ketchup, em salgadinho, ela pode induzir as pessoas a terem uma gastrite. E o que é uma gastrite? Gastrites são ulcerações, ou seja, feridas nas paredes do estômago causadas pela ingestão de alimentos que não são alimentos muito bons, ou então são doenças por causa de você ser uma pessoa extremamente nervosa, e quando você é uma pessoa ansiosa e nervosa, normalmente o seu estômago começa a sentir isso, e aí você tem uma gastrite e começa a formar essas ulcerações, essas feridas no estômago, tá? O muco não está protegendo como deveria, a dor é horrível e você tem que fazer um tratamento, procurar um médico. Certo? Ótimo! Falei sobre o muco. Bom, o estômago vai produzir uma enzima chamada pepsina. Essa enzima, a pepsina,
é a responsável por começar a degradar todas as proteínas, tá? E junto com a enzima pepsina, ele também vai produzir o suco gástrico, que é o HCl, o ácido clorídrico. Extremamente ácido, gente, muito ácido, tá? Por isso que a gente precisa do muco. O HCl e a pepsina, né, chamada de suco gástrico, bom, eles vão começar a digerir a proteína e continuar a digestão ali do resto do alimento. O HCl, né, o suco gástrico, também é importante para que se tiver alguma bactéria, um fungo, um vírus que não é tão assim, o seu estômago também consegue degradar sem que você tenha algum problema de saúde, certo? Bom, então vamos voltar para aquela perguntinha lá, ó. Se eu comi uma esfirra de carne, onde vai começar a minha digestão? Bom, vai começar na boca através da pitialina ou da amilase salivar, que vai degradar o amido, o carboidrato. E depois ela continua, né, a degradar a proteína no estômago graças à pepsina e ao HCl, ao suco gástrico, certo? Ok. A partir daí, o meu alimento já virou uma maçaroca que eu vou chamar de bolo alimentar ou de quimo. Esse quimo, esse bolo alimentar, ele precisa ser absorvido porque ele já está completamente degradado pelas enzimas. E onde que o alimento vai ser absorvido? No estômago? Não. O alimento vai ser absorvido no intestino delgado. Então, o alimento começa a ser absorvido pelas células do intestino delgado. O intestino delgado é dividido em 3 porções, tá? A primeira porção, que é a porção onde termina o estômago e começa o intestino delgado, é chamada de duodeno. E é nessa região, no duodeno, que acontece a maior parte da absorção dos alimentos. A maior parte da absorção de todas as moléculas acontecem no duodeno. Depois do duodeno, a gente tem aí as outras porções do intestino delgado, chamadas de jejuno e ilho. O alimento foi todo absorvido dentro do intestino delgado graças às microvilosidades. Olha elas aí de novo, né? O intestino delgado também não é liso pelo lado de dentro. O lado de dentro do intestino delgado é todo viloso, é todo cheio de dobrinhas, né? E essas vilosidades, essas dobrinhas, elas aumentam a capacidade de absorção dos nutrientes pelo organismo. Bom, por quê? Vamos pensar aí. Se eu tivesse uma parede do intestino delgado reta e aí o alimento sai do estômago e cai dentro do intestino delgado, o alimento vai escorregar, né, direto. Ele não vai ser tão absorvido quanto se eu tiver uma parede cheia de vilosidades. Então o alimento cai aqui e aí ele fica preso nessas vilosidades e preso mais tempo, ele vai ser absorvido pelas células da parede do intestino delgado com muito mais precisão do que se não tivessem as microvilosidades. Tudo isso fazendo peristalse, estômago fazendo peristalse, esôfago fazendo peristalse, intestino fazendo peristalse, todo mundo está empurrando o alimento para que ele chegue no seu destino final, certo? Ótimo! Bom, pessoal, o alimento que caiu ali no intestino delgado também não pode voltar para o estômago de maneira alguma. E aí, o que vai ter ali? Vai ter um esfíncter, vai ter no final do estômago, começo do duodeno, também uma região musculosa que a gente vai chamar de píloro. Então, primeiro esfíncter, cárdia, segundo esfíncter, píloro. Ele também vai fechar e impedir que o alimento volte para o estômago. O alimento tem que seguir o caminho, né, do intestino delgado. Mas lembra que eu falei para vocês que lá no estômago a gente tinha muito suco gástrico, esse suco gástrico era extremamente ácido? Bom, se esse suco gástrico cair do jeito que ele tá, né, junto com o bolo alimentar, o quimo, no intestino delgado, a gente vai ter um estrago no duodeno. Então, para que isso não aconteça, o intestino delgado, a região do duodeno, ela vai produzir aí, vai soltar aí nesse bolo alimentar duas substâncias, tá? A bile e o suco pancreático. É aí que entram esses órgãos que a gente chama de órgãos anexos ao sistema digestório. Então vamos lá. O suco pancreático é produzido no pâncreas e ele vai ser solto ali na região do duodeno para que você possa diminuir a acidez
do suco gástrico que tinha sido produzido. Então, o suco pancreático, ele equilibra a acidez daquele quimo, daquele bolo alimentar, certo? Ótimo! E a gordura? Toda a gordura, todo o lipídio que você ingeriu não foi nem dissolvido, nem degradado na boca e nem no estômago. Então, ele precisa ser emulsificado, degradado no duodeno através da bile. A bile é um líquido amarelo esverdeado produzido no fígado, mas ele é armazenado na vesícula biliar. Então eu tenho o fígado e aí eu tenho uma vesícula biliar verdinha, pequenininha, que eu armazeno toda essa bile. Presta atenção nessas questões de vestibular, tá? Então a bile não é produzida na vesícula biliar. A bile é produzida no fígado, mas ela é armazenada na vesícula biliar, certo? A bile parece um detergente. Gente, vocês já fritaram um hamburgão? Então é igual. Quando a gente frita o hambúrguer, ele fica aquela gordura branca na panela e depois a gente vai lá e joga detergente e aí começa a soltar aqueles blocos de gordura. É a mesma coisa que a bile faz. A bile, ela recebe, né, aquele lipídio todo e ela emulsifica, ela começa a degradar, quebrar as moléculas de lipídio, de gordura do alimento, tá? O lipídio, ele também serve como porção energética para o corpo. O corpo primeiro vai gastar o carboidrato, mas depois ele vai gastar aí o lipídio, que também serve para produzir energia, certinho? O suco pancreático, que eu falei para vocês que é o responsável lá, né, por equilibrar a acidez, né, do HCl, né, do ácido clorídrico, o suco pancreático também possui enzimas chamadas de amilase pancreática e lipase pancreática, que também são responsáveis aí por conseguir degradar e digerir carboidrato, proteína e triglicérides. Bom, então agora o alimento passou aí pelo seu intestino delgado, que tem muitos metros, tá? O intestino delgado fica todo retorcido lá dentro do corpo humano para ele caber, mas ele tem muitos metros, então a digestão demora bastante. E aí depois que tudo que foi bom, que foi absorvido pelo seu corpo, aí o que sobra, que a gente vai chamar de quilo e não mais de quimo, vai para o intestino grosso. E a função do intestino grosso é absorver água, tá? Então todo aquele bolo alimentar que a gente chama de quilo, ele ainda tem uma porção grande de água e o seu corpo precisa reabsorver essa água que foi gasta no momento da digestão. O corpo humano, pessoal, sempre vai tentar guardar a maior quantidade de água que ele puder, tá? A água é tão importante que a gente não vai deixar a água escapar desse jeito, né? Ai, a água entrou aqui, usei ela para fazer a digestão e ela vai embora. Não, não, não. Tudo que a gente puder fazer para segurar, reter a quantidade de água que a gente gastou, o corpo humano vai fazer, tá? E aí o intestino grosso vai absorver aquela água daquele quilo até que é formado o bolo fecal, as fezes, e essas fezes vão sair aí pelo reto e pelo ânus. Olha, quando eu falo para vocês que o corpo humano vai absorver a água, né, no intestino grosso, é importante que ele absorva, mas é importante também que você tenha uma alimentação extremamente regrada para que essas fezes não fiquem extremamente endurecidas. Quanto mais tempo você passa com esse bolo, né, com esse bolo fecal dentro do seu intestino grosso sem evacuar, sem ir no banheiro, né? Mas o seu corpo vai absorvendo essa água e essa água no final já não é mais uma água muito boa, é uma água cheia de toxinas. Daí vem a expressão que a gente utiliza quando a gente fala fulano está enfesado. Tudo bem, é antiga essa expressão, mas acho que vocês conhecem, né? Ai, fulano tá enfesado. Enfesado significa cheio de fezes. E a pessoa, quando ela tá sem ir no banheiro, ela começa a ficar extremamente irritada. Além dela se sentir empachada, né, pesada, ela também tá absorvendo a água com com uma quantidade muito grande de resíduo das fezes, que faz muito mal à saúde, tá? Então é importante que a gente
absorva água, mas numa quantidade, e vá ao banheiro quando as fezes não estão completamente endurecidas. Tem pessoas que ficam 7 dias sem ir no banheiro e aí precisa ir para o hospital fazer uma lavagem, porque as fezes petrificam, né? Elas ficam tão endurecidas que parecem pedra, e aí machuca para evacuar, pode sangrar, pode dar infecção. Então é muito importante que a gente evacue, vá ao banheiro diariamente, gente, diariamente. Tá? Essa conversa de ir ao banheiro é uma conversa muito importante, embora as pessoas tenham vergonha, mas todo mundo vai ao banheiro e a gente precisa entender que isso faz parte da nossa saúde. Os movimentos peristálticos, eles começam ali no esôfago e eles continuam até o intestino grosso. E o que vai aumentar a concentração, a capacidade de fazer peristalse, né, de empurrar o alimento por todo o trato digestório, é a absorção de fibra, é a absorção de vegetais, tá? Os vegetais, eles possuem uma coisa chamada celulose, e a celulose, ela não é absorvida pelo organismo, pelo corpo humano. Então, por ela não ser absorvida, ela forma o bolo e ela aumenta os movimentos peristálticos do seu sistema digestório, e aí você vai ao banheiro com muito mais facilidade do que se você não tivesse uma alimentação rica em fibras. Por isso é importante, importantíssimo, se alimentar com vegetais, se alimentar uma alimentação rica em fibras. Outra coisa interessante que as pessoas falam é: ai, fulaninho come o milho e depois fez o cocô e fez o milho inteiro. Milho, por que a gente come o milho e o milho vai inteiro, né, nas fezes, né, no cocô? Bom, é simples, gente. Isso porque você não mastigou direito. A parte de em volta do milho é celulose, é parede celular. E a parede celular não é absorvida pelo organismo. Então, se você não mastiga aquele milho direito e degrada ele no momento da mastigação, ele vai passar e ele não vai ser absorvido, e aí você vai evacuar, né, vai fazer cocô o milho inteiro, porque a parede celular não é absorvida pelo organismo humano. Dentro do sistema digestório existem milhares de bactérias que estão auxiliando na digestão. A gente chama essas bactérias de flora intestinal, tá? Essas são as bactérias boas, né? Que as pessoas falam, ah, bactéria do bem. Elas não são parasitas, elas estão vivendo no que a gente chama de simbiose, né? Vivendo dentro do sistema digestório humano para ajudar a fazer a digestão. E são elas as que produzem os gases, né? Alguns alimentos que a gente come, eles aumentam a produção de gases por essas bactérias e aí a gente tem as flatulências, né? É por isso que acontece. Então você pode falar que não foi você, foram as bactérias que vivem dentro do seu sistema digestório que fizeram aquilo. Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula de sistema digestório, aula 2. Eu espero que vocês tenham entendido tudo sobre fisiologia do sistema digestório. Se vocês quiserem que a gente resolva exercícios sobre o sistema digestório juntos, coloca aí nos comentários se vocês gostam desse tipo de aula com resolução de sistema de exercícios sobre o sistema digestório. Beleza? Um beijo, pessoal! Até a próxima aula! Tchau, tchau!